gente, tudo bem? Pois é, exatamente o que está aí o título, né? Flamengo 2, Grêmio 0, vírgula, em andamento o Penta. É aquela história. Eu estou indo aí pela maioria, o pessoal fala isso, né? Por causa do Penta campeonato da Copa do Brasil, o Flamengo pode ganhar. Ou não. Ou sim, ou não. Eu acho que, sinceramente, eu acho que sim. E olha só, hoje, desculpa, Paulinho, mas você falou uma coisa no final que eu fiquei um pouco assim. Não vou dizer que eu vou ficar chateado, jamais vou ficar chateado com um brilhante colega como você, maravilhoso, cara de 13 Copas do Mundo, pelo amor de Deus, um currículo maravilhoso. Mas você hoje, no final, você falou que o Flamengo não jogou bem. Você me desculpe, o Flamengo jogou muito. Quem tem, Capolho, olha só. Eu sei que vocês, às vezes, eu também sou contra o negócio de número e tudo. Às vezes fico até por causa dessas histórias de números e tal. Mas o Flamengo teve 75% de posse de bola. E o Grêmio ainda perdeu um jogador expulso. Quer dizer, o Flamengo, eu gostei do Gabigol, provocou o cara para o cara ser expulso, mas esse é o papel do artilheiro, é provocar, é xingar, é encher o saco, para isso Sabe que você mesmo tem um colega aí, o Dero, você lembra como é que o Dero era um pentelho antigamente? O Dero era horroroso, dava até raiva, dava vontade de entrar no campo e dar uma porrada no Dero. Pergunta isso para ele, Paulinho, se não é verdade que eu estou falando, alguma inverdade. Não, o Dero era um saco realmente para marcar ele. Ele tirava os algodões do Andrada, quando ele jogava no Botafogo, ele tirava os algodões assim do Andrada, entendeu? Quando o Andrada marcava o gol, tinha aquela, antigamente o cara arriscava, ia até o meio de campo fazendo com a chuteira para tirar, né, para ficar meio barrenta, o goleiro tem a marcação para ele. Só que aquela história, com o treinamento, posicionamento, isso foi acabando, isso foi um mito que foi acabando. Então aquela história, o poder era um saco. Então, vejam bem, eu acho que o papel hoje do Gabigol foi um papel de artilheiro, foi um papel de jogador de decisão, como ele está sendo, como ele é o Gabigol. E aquela história, a escrita está se fazendo. Ele é o artilheiro das grandes decisões. Mal ou bem aquela história, fez um gol hoje. Tudo bem, perdeu um pênalti, paciência, pênalti qualquer um perde, o Zico perdeu, entendeu? O Pelé já perdeu. Os maiores jogadores do mundo perderam pênalti. Cristiano Ronaldo já perdeu, Messi já perdeu, vários jogadores perderam pênalti. Então aquela história, sabe? Dizer que o Flamengo jogou mal, o Flamengo deu um show de bola. O Flamengo impressou o Grêmio. O Grêmio parece estar com medo. O Flamengo apertou tanto o Grêmio hoje. Agora eu vou falar taticamente, eu vou analisar friamente taticamente, que o Grêmio dava sem ceder de bola. O Sampaoli hoje foi muito mais malandro que o Renato. Ele falou: a saída do Grêmio presta atenção, me corrija se eu estou errado, pode ver até vídeo sobre isso. A saída do Grêmio Kahneman, presta atenção. Kahneman, aí depois vai se eu não me engano, tomou um cartão amarelo, como é o nome dele? O Kahneman, do Kahneman um jogador, esqueci o nome dele agora. E vai parando o Soares. Só tem isso. O Flamengo, inteligentemente, o Sampaoli bloqueou isso aí. Matou o Grêmio. É a mesma coisa, por exemplo, quer ver uma coisa? Olha só, já começaram a estudar o Botafogo. Se você segurar o Marçal, segurar um pouquinho só, o Tiquinho Soares bloquear, acabou o Botafogo, porque é 1, 2, 3. O Flamengo não, o Flamengo tem jogador, o Flamengo tem Vitor Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, Arrascaeta. Olha só, fica difícil você marcar um time assim, é muito difícil. No futebol moderno de hoje é difícil você marcar um time dessa maneira, porque o Gabigol ele troca com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique troca com ele. Então, quer dizer, é difícil você saber até onde vai a jogada de efeito ou não vai a jogada de efeito. Então, é aquela história. Tem mais no meio de campo um pouquinho para cá, traz um pouco mais para cá, bota um pouquinho mais para lá. Não, eles fizeram exatamente isso. Então, quer dizer, o Sampaoli ele bloqueou hoje completamente as jogadas do Grêmio. Ele marcou a saída de bola do Grêmio com muita força mesmo. E tem que ser assim. O Flamengo deu 2 vacilos grandes, realmente, quase que o Soares faz o gol hoje, né? E aquela história. Foi só isso. Que tentou fazer um gol de quase no meio de campo e não conseguiu. Mas é aquela história. Flamengo é Flamengo. Poxa,
É aquela história, é o clube das grandes decisões, tanto é que vai para quinta agora. Se passando pelo Grêmio, que para mim, bom, futebol, a gente não tem bola de cristal, pode acontecer tudo, mas para mim já é finalista da Copa do Brasil. Venha o que vier, Corinthians ou São Paulo, o Flamengo tem muito mais time. O Flamengo é capaz de. É aquela história, pode dar uma zebra, pode dar Corinthians, pode dar São Paulo, por que não? Pode, claro. Mas o Flamengo compete com muita coerência mesmo, um time competitivo, mostrou toda a competitividade do Flamengo hoje, mostrou que realmente é o time de decisão, é o clube de decisão, tá aí. Quarto ano seguido é a quarta decisão que o Flamengo vai. Então aquela história é muito difícil, desculpe, se o Flamengo não ganhar essa Copa do Brasil. Muito difícil. Que eu acho que o Flamengo ganha, tem time para isso. As articulações tocadas hoje, o Gabigol com a Arrascaeta pro Pedro, o Bruno Henrique pro Gabigol, o Gabigol pro Arrascaeta. Quer dizer, você não sabe o que você vai marcar. Vocês viram o gol do Gabigol, como é que foi o gol do Gabriel? O Bruno Henrique veio pela esquerda, tocou para ele e fez o gol. E o Bruno Henrique informa, não adianta, ninguém segura. Desculpa, só não base a porrada mesmo, pô, porrada tá fora. Né? Porrada foi truculência e tal, não tem nada a ver. Mas o Gabigol hoje fez uma coisa bacana, colocou um truculento, que esse Kahneman é um bom zagueiro, é viril, joga duro, mas é aquela história, às vezes perde a cabeça. Hoje perdeu, quer dizer, deu uma entrada sem necessidade faltosa no Everton Ribeiro por trás. Pô, se ele quebra a perna ali, Deus o livre, se acontece uma coisa mais séria com ele, pô, tomara que não. Quer dizer, o cara existe com o pelito praticamente para quebrar o Everton Ribeiro. Mas é aquela história, né? Onde tudo acontece, tudo pode acontecer em uma decisão. Hoje o Grêmio deu duas entradas muito boas, como eu falei, do Soares e uma outra lá do, se eu não me engano, não esqueci o nome. Eu não conheço muitos jogadores do Grêmio. Então, aquela história. Mas foi encurralado pelo Flamengo no seu próprio campo. Como o Apolinho falou, parece que o Grêmio estava com medo. Não, o Grêmio não estava com medo, porque o Grêmio não tinha saída. O Flamengo soube bloquear muito bem as saídas de bola do Grêmio. O Flamengo pressionou, o Flamengo ficou em cima. Se o Flamengo jogar como jogou hoje, vai ganhar com todos os jogos. Desculpa, Apolinho. Pô, dizer que o Flamengo não jogou bem? Por favor, reveja o jogo. Tá? Tudo bem, você pode ter falado numa hora... Alguma coisa você deve ter pensado do Flamengo, mas analisando friamente, tecnicamente, taticamente, o Flamengo foi perfeito hoje. O Flamengo não errou, o Flamengo mais acertou do que errou. Então há jogos que realmente, no caso, o time ele mais acerta do que erra. O Flamengo acertou muito mais do que errou. O Flamengo cometeu dois erros, um grave, numa saída de bola, que podia ter custado a derrota dele hoje. Mas é aquela história, teve competência para voltar e arrumar a jogada de novo, né? Agora, aquela história, se muitos estão satisfeitos ou insatisfeitos, é problema de cada um. Cada um tem a sua opinião. Respeito muito você, mas muito, Apolinho. Para mim, você, hoje é melhor. Hoje, você e Gerson, para mim, os dois, são os melhores comentaristas que nós temos hoje aqui. Analisam bem, conhecem o futebol. Quem sou eu para falar de vocês, pelo amor de Deus? Sabe? É claro, eu conheci muito, você sabe, eu conheci muito o meu padrinho, João Soldani, mas é aquela história. Eu era um garoto, né? Tudo bem, foi acompanhando as coisas dele, eu sempre estive perto dele e tudo, mas é aquela história. O meu conhecimento, eu também comecei a analisar as coisas friamente, taticamente. Comecei a estudar tática de futebol. Então, aquela história, quando o time ele começa a ser pressionado, o outro recua. Então, é aquela história tática. Você começa a bloquear os setores, foi o que o Flamengo fez. O Flamengo bloqueou o meio de campo do Grêmio hoje e bloqueou lá o lado esquerdo, onde ele é forte. Onde o Soares desce pela esquerda. Acabou. Bloqueou essas duas jogadas, acabou o Grêmio. Acabou. Então, o São Paulo, ele pode ter trocentos mil defeitos, como todos os técnicos têm. Mas hoje ele provou que ele está mais acertando do que errando. Porque, vejam bem, é a quinta decisão que o Flamengo vai. Isso não é para qualquer um, é para quem tem competência, para quem conhece futebol. Né? Mas muito obrigado pela oportunidade de eu ter comentado sobre você, Apolinho. Para mim, você é um dos melhores do mundo para mim em comentários, tá bom? Gente, outra coisa, a partir da próxima gravação eu não estarei mais com esse microfone, porque ele agora eu só vou fazer com ele para a parte editorial, né? E uma coisa bacana, ó, se inscreve no canal, ao sininho aí, né? E outra coisa, olha só,
Está surgindo uma campanha muito bacana no Brasil. Alfabetize as crianças, porque nós precisamos de gente séria no futuro. Cuida do futuro. Eu vou lançar um slogan aqui. Cuide do futuro, que no futuro você vai precisar deles. Lembre-se sempre disso, tá? E outra coisa, aqui o torcedor tem voz, ó. Viram? Pois é, que o torcedor aqui tem voz. Gente, muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí, valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho Torcedor.